uma pequena observação para ver se eu entendi o teu ponto de vista. Eu, recentemente, assisti uma série britânica chamada Line of Duty. É uma série na qual... é uma série que conta a história de um departamento, de uma corregedoria da polícia britânica, e ela tem a missão de acompanhar se a polícia cometeu crimes, se a polícia foi corrupta e assim por diante. É uma super corregedoria, uma unidade anticorrupção. Corrupção não só no sentido financeiro, mas de desrespeito aos protocolos. É muito interessante essa série. E eu fiquei impressionado com uma coisa que eu acho que tem a ver com o que você está falando, se eu bem entendi. A polícia inglesa ela tem tudo protocolado, cada passo que deve ser dado, cada situação ela está protocolada. A polícia brasileira, um dos problemas da formação da polícia brasileira é a ausência de protocolos, e nesse espaço vazio, o faz o que quer é que dá espaço para mais autoritárias? Entendi. Isso aí, então vamos tentar. É exatamente isso. No Brasil, como eu falei no início, os mandatos são cheques em bancos ou procurações em aberto que cada um preenche o que quer. Isso não é por burrice, por falta de capacidade ou por ignorância política, é por intenção deliberada. A polícia é uma ferramenta contra o outro e faz o outro perder a eleição. E, além do mais, é uma ótima captadora de votos. Que fique claro que o aparelhamento partidário das polícias no Brasil vem desde o Império. Não é de agora. É só visitar, como eu tenho chamado a atenção, que aqui se confunde politização dos policiais, que como cidadãos precisam ser politizados sim, porque votam, com partidarização, que é a apropriação privatista para atender a interesses políticos partidários, que evidentemente faz a polícia forte para fraca, fraca para forte, criando o que eu chamo de autarquias sem tutelas ou governos policiais autônomos, o que vai na contramão da democracia. Tá? Então, que fique claro isso. Nesse caso do que eu estou falando, da formação que você estava falando, que a gente estava conversando aqui, exatamente esse é o ponto. Aqui você tem um liberou geral. Você tem, de um lado, o que eu chamo de regime da esculachocracia. O Estado, qual é o discurso bolsonarista? O Estado tira tudo de você, a sociedade te cobra demais, você agora está livre, Porque como você anda uma casa para frente, 2 para o lado e 10 para trás, você experimenta a instabilidade na sua mobilidade social reversa. Essa é a lógica brasileira. Não, uma lógica elitista, tutelar, que a gente infantiliza o eleitor, infantiliza a sociedade. O sujeito é gado, o sujeito é mínimo, o sujeito não sabe votar. Existe uma verdade, olha bem, uma verdade cristã, uma verdade inquisitorial que está ali escondida, que tem aqueles que têm a régua que sabem. Então, essa é a experimentação do cotidiano. O sujeito sai de casa, ele vai sofrendo esculachos e cercas, pulando cercas sociais, e uma delas é o cerco da polícia. Mas não só, tem os nossos olhos, e os processos de desigualização dos desiguais no Brasil. Inclusive, aqui a gente adota a perspectiva de Rui Barbosa, tratar os desiguais desigualmente, como se isso fosse produzir equivalência em direitos. Então, essa é a experimentação de uma desigualdade estrutural. Tá certo? Fundamental para a gente compreender, onde o racismo tem rentabilidade. Tem que pensar que racismo e desigualdade servem como maravilhosamente bem a práticas neoliberais. Não tem problema nenhum. Correto? Muito ao contrário, você precisa de sujeitos avulsos, uberizados, precários de si, gerentes de seu miserê, vulnerabilizados e assustados. Olha como que isso se encaixa. Quanto mais medo, maior a insegurança. Quanto mais a insegurança, mais você não percebe que tem direitos, mais você fica vulnerável ao fortão de ocasião, a gritos catárticos. Tudo isso obedece a uma lógica tutelar, onde família, não preciso mais do social, matei o social, e Deus, porque eu não preciso de Estado. Então, você percebe da institucionalidade? Sabotar a institucionalidade é sabotar os processos decisórios e a luz do sol na tomada de decisão em tempo real. Tá certo? Isso vale para situações que lidam com vida e liberdade, que é o caso da polícia. Aqui é tudo no lusco-fusco. Como eu falei, ninguém não tem o Enem. O sujeito não passa no teste dos procedimentos operacionais. Então, a polícia inglesa, que eu conheço bem, como os modelos policiais europeus, ela é altamente protocolizada, ela não está esvaziando a liberdade decisória do policial, ela está delimitando a extensão da autonomia decisória desejada para tomar decisões em tempo reais de situação, risco, perigo ali na esquina. É isso que polícia é. O que é polícia? A produção de obediência sob consentimento diante das regras do jogo com uso potencial e concreto de força. Quando isso é um lusco-fusco, você usa contra o outro. Ele vira coletor para campanha eleitoral, ele vai produzir currais eleitorais, ele vai produzir espaços de propriedade da polícia. Correto? Por isso que nós assistimos hoje a um processo continuado de tomada de assalto do poder de polícia no Brasil por grupelhos,
Quando você não comanda as polícias, como eu tenho insistido aqui, tem um problema de ingovernabilidade dos meios de força. Aqui os governantes brincam de animadores de auditório, esvaziando a própria caneta, e isso fazendo com que forças armadas e polícias, burocratas armadas, se constituam como o quinto, sexto, sétimo poder. Então, voltando, o protocolo é fundamental, e agora eu queria mostrar uma coisa para vocês muito simples. Em 2002, eu era coordenadora geral de Segurança e Justiça, não é num estado fácil, não, no Rio de Janeiro. Tá? Bom, eu não vou fazer uma tese de doutorado, eu não vou passar 1000 anos pesquisando, né, dando conferência no mundo afora sobre polícia e convivendo com essas polícias, e não saber mexer no brinquedo. Então, aqui nós criamos uma Corregedoria Geral Unificada, que foi esvaziada. Nós criamos uma ouvidoria de polícia, que foi esvaziada. Por quê? Porque aqui é importante, aqui no Brasil, é importante que os fins da política batam cabeça com os meios logísticos da ação para colocar no lusco-fusco os modos táticos do agir. Por isso, as pessoas ficam fazendo coreografia. O sujeito compra uma roupa blinda, né, camuflada no Mercado Livre, faz umas performances que eu olho para aquilo e falo, aquilo não é corpo tático, não é grupo tático, nem guarnição atuando. Ele está brincando de polícia e youtuber. Correto? O sujeito está brincando de polícia para te fazer seriado. Né? Mas não passa no teste de qualquer desenho logístico. Isso aqui, por exemplo, é um livro de procedimentos operacionais para a polícia, tá vendo? Como sobreviver nas ruas com foto. Não tem nada de segredo, não. Aqui do mundo inglês, você vai ver aqui o sujeito vestido. Agora, vamos ao Brasil, que é um papelzinho aqui. Vamos nós. Eu, em 2002, sabendo que polícia é território, procedimento sobre território, com controle social, tá? Que é isso que dá estabilidade, previsibilidade e superioridade de método à ação da polícia, reduzindo vitimização policial, letalidade policial e estresse policial, produzindo resultados satisfatórios, ou seja, fazendo o relógio andar para trás, reduzir a chapa quente, né? Correto? Reverter cenários táticos. Mas aqui não, aqui a gente gosta do bababá, entendeu? Como se a polícia, né? Aqui, pra você ter ideia, todos os governos, inclusive progressistas no Brasil, não regulamentaram, não traduziram em legislação doméstica o Protocolo de Havana, de 1990, que eu faço questão de ler ele aqui, Protocolo de Havana, princípios básicos sobre a utilização de força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis da lei. O Brasil é signatário de todos os diplomas internacionais. Por que não virou legislação doméstica? Para poder dar estabilidade, porque o poder de polícia no Brasil ninguém discute. Ele está lá no Código Tributário de 66 e não pode tudo. Né? Permitindo os escrachos libertários do sujeito na esquina que não quer usar máscara e do outro, né, a síndrome da pequena autoridade na esquina. Né? Que é o mundo que eu chamo da política dos S. Você dá susto na população para depois você criar surtos de pequena autoridade e produzir soluço operacional, que, na verdade, trata de produzir marketing, porque essas formas de atuação não geram controle sobre o crime, nem sobre território, nem sobre população. Chega a ser vergonhoso. E eu posso explicar por quê. Porque não tem estoque de repressão. Cada vez que você gasta, você gerou escassez da capacidade coercitiva da polícia e ostensiva da polícia. Portanto, o sujeito não sabe fazer conta ou não sabe planejar. Voltando, isso aqui, por exemplo, o que é isso aqui? Isso aqui é feioso, assim. Eu faço questão de mostrar um negócio feioso aqui com o símbolo da PM, da Polícia Civil. Tá vendo aqui? Procedimentos operacionais. Publicação conjunta. Tá certo? O que eu fiz? Criei uma comissão com PM, com civil, dentro do Palácio da Guanabara, para ficar claro que tem uma política clara, que vem de cima, que quer dar. Queremos saber como estamos trabalhando. Tá? E público, e publicado. Agora, o MP foge, todo mundo foge, percebe? Porque interessa a informalidade decisória que leva à clandestinidade da ação da polícia, empurrando a polícia para a legalidade, tornando ela, por um lado, capangagem para uns, tá certo? E indigente, indulgente para outros. Um bando de zumbi de patrulhamento. Aqui tem PM civil. Você sabia que a PM não conhecia os procedimentos da Polícia Civil e vice-versa? De modo a gerar carteirada na esquina, desautorizações continuadas, né? E venda, aluguel da carteira de polícia. Então, atualizamos os procedimentos operacionais, compatibilizamos. É feioso assim, porque foi publicado pela Gráfica, pela imprensa oficial do Rio de Janeiro, correto? Sem um tostão, feio, né? Sem diagramação, tá certo? Aqui estão todos os procedimentos. Você sabia que aqui tem procedimentos, né? Como atuar sem ser racista, como lidar com ocorrências racistas, inclusive você atender uma ocorrência, né, em que tem uma acusação de racismo ou indique alguma coisa dessa natureza, de homofobia, de misoginia, como lidar com violência doméstica, estão aqui, tá certo? E mais, como é que isso foi feito? Né? A Jaqueline, no Ar Refrigerado, brincou de Princesa Isabel, isabelando o mundo, embranquecendo o mundo com uma política homototal,
Não, a Jaqueline chamou, não só a Jaqueline aqui, eu estou representando uma equipe, naturalmente, chamou os movimentos sociais, como é feito em tudo quanto é lugar. Inclusive, em 99, a gente chamou os movimentos, movimento negro, para dar curso dentro da polícia e explicar, para ajudar a produzir procedimentos operacionais. Quer mais? Vou mostrar mais outro aqui. Isto aqui. Olha que interessante. Feioso, também horroroso, se chama Revista Pessoal, correto? Este aqui é Blitz. Tá certo? Aqui explica... Olha que legal. Aqui explica, vou ver se eu ponho uma fotozinha aqui. Ó. Aqui, como você identificar o seu policial de estimação, que a gente não quer bandido de estimação, não, a gente quer polícia. Porque quanto maior a credibilidade, a confiança na polícia, maior a eficácia, eficiência e efetividade do que a polícia faz. Não há nada na sociedade que uma polícia pode fazer que a sociedade não saiba. Portanto, a polícia vai ficar barata tonta se ela não contar com a dimensão básica, que é o cidadão acionando.